amigos e amigas, mais uma vez reunidos aqui, hoje com o estudo da Revista Espírita. Vamos iniciar a Revista Espírita de 1858, do mês de fevereiro. Vamos fazer a leitura dos artigos deste mês. Vamos compartilhar aqui a tela. Nesta edição de fevereiro de 1858, o Kardec vai trazer os seguintes artigos: diferentes ordens de espíritos, escala espírita, uma história sobre o fantasma da senhorita Clairon, isolamento dos corpos pesados, a floresta de Dodona e a estátua de Menon, a floresta de Dodona e a estátua de Menon, a avareza por São Luís, conversas de além-túmulo, senhorita Claire D. Senhor Home, primeiro artigo, e manifestações dos espíritos, ou Algueires. Eu não sei se pronuncia assim esses nomes, vocês me perdoem se estiver errado. Então, vamos começar pelo primeiro artigo, que é diferentes ordens de espíritos e, na sequência, a escala espírita. Antes da gente iniciar, então, o artigo, vamos ler um pequeno resumo que nós trouxemos aqui. Então, nós trouxemos aqui, né, um breve comparativo desse texto. Então, no Livro dos Espíritos, da primeira edição de 1857, a Revista Espírita em questão, que nós estamos estudando, com um artigo diferente, Ordem de Espírito. Então, esse artigo também vai aparecer em fevereiro de 1858. No Livro dos Espíritos, já na segunda edição de 1860, a versão definitiva da escala espírita. Então, vamos fazer um quadro comparativo das classificações. As fontes são as que a gente citou por ordem cronológica. O Livro dos Espíritos, primeira edição, Revista Espírita, o artigo de fevereiro de 1858, e a segunda edição de O Livro dos Espíritos, de 1860, escala espírita. A estrutura. Na primeira edição, 3 ordens apenas, sem subdivisão clara. Ordem dos espíritos, né? Então, era classificado como bons espíritos, espíritos imperfeitos, espíritos puros. As características principais é a classificação embrionária e sucinta. Kardec apresenta a distinção moral e intelectual, mas sem detalhar em classes. É mais um esqueleto inicial. No artigo da revista, 3 grandes categorias já com subdivisões. Espíritos imperfeitos, com quatro classes, levianos, pseudo-sábios, sombepeiros, etc. Bons espíritos, benévolos, sábios, prudentes, etc. E espíritos puros. Ele já está mais detalhado que em 1857. Kardec descreve modos de comunicação, linguagem e caráter moral. Ele mesmo indica que é um ensaio preliminar aberto à revisão, aqui na Revista Espírita. E, finalmente, no Livro dos Espíritos, na segunda edição, de 1860, Escala Espírita, 3 ordens subdivididas em 10 classes. Terceira classe, espíritos imperfeitos, com 5 classes. Né? A diferença aqui, né? Aqui eram 4, né? Então, já no Livro dos Espíritos, ele aparece com 5 classes. A segunda ordem, bons espíritos, com 4 classes, e a primeira ordem com 1 classe. Né? E a característica
A característica principal, consolidação do trabalho anterior, muito mais sistemático e preciso, resultado do controle universal do ensino dos espíritos, comparando comunicações de diferentes centros, tornou-se a versão definitiva da escala espírita. Então, fazendo uma síntese evolutiva, a primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857, é feita uma classificação rudimentar, apenas com 3 ordens sem detalhamento. Em 1858, no artigo da Revista Espírita, o ensaio é mais descritivo e subdividido, já apontando critérios de moralidade, inteligência e linguagem dos espíritos. Em 1860, a segunda edição de O Livro dos Espíritos é a forma definitiva e metódica, organizada em 10 classes, considerada por Kardec como a escala progressiva do aperfeiçoamento dos espíritos. Portanto, a escala espírita de 1860 é fruto de uma evolução em 3 etapas. Esboço inicial em 1857, ensaio ampliado em 1858 e a sistematização final em 1860. Então, aqui a gente vê claramente como que Kardec ele ia construindo, né, os temas, como é que ele ia aprimorando os fundamentos da doutrina espírita. E aí a gente também vê a importância da Revista Espírita. Eu pensei, inclusive, da gente fazer a comparação das duas edições, lado a lado, né, da Revista Espírita com o Livro dos Espíritos, a segunda edição, mas eu acredito que não seja necessário. Conforme a gente for lendo, né, a gente vai ver que o próprio texto aqui da Revista Espírita é praticamente o texto final. Ele vai suprimir alguns parágrafos e quando a gente faz esse comparativo, e qualquer um de nós pode fazer depois com tranquilidade, pegar a Revista Espírita e pegar o Livro dos Espíritos, a escala Espírita, fazer a comparação, a gente vai ver que ele vai suprimir alguns parágrafos e a gente percebe que o texto final ele é, fica mais sintético, né? Fica mais didático, como era, né, o perfil de Kardec. Vamos voltar lá para o nosso texto e agora finalmente vamos fazer a leitura. Diferentes ordens de espírito. Um ponto capital na doutrina espírita é o das diferenças que existem entre os espíritos sob o duplo ponto de vista intelectual e moral. Seu ensino a esse respeito jamais variou. Não menos importante, porém, é saber que eles não pertencem eternamente à mesma ordem e que, em consequência, essas ordens não constituem espécies distintas. São diferentes graus de desenvolvimento. Os espíritos seguem a marcha progressiva da natureza. Os das ordens inferiores são ainda imperfeitos. Depois de depurados, atingem as ordens superiores, avançam na hierarquia à medida que adquirem qualidades, experiência e conhecimentos que lhes faltam. No berço, a criança não se assemelha ao que será na idade madura. Entretanto, é sempre o mesmo ser. A classificação dos espíritos baseia-se no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que terão ainda de despojar. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido.
De um grau a outro, a transição é insensível e, nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, os quais podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais e mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergindo quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações. Numa palavra, os sistemas. Ou seja, os espíritos não estão preocupados com essas classificações, não estão preocupados com a forma, ou como Kardec cita, né, numa palavra, os sistemas que a gente vai adotar para fazer as classificações. Que ele está fazendo primeiro as considerações antes de chegar nas classificações, né? Façamos ainda uma consideração que não se deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, assim como entre os homens, há os muito ignorantes, de modo que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste orbe, os ignorantes, os inaptos a aprender. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste orbe, os ignorantes, os inaptos a apreender uma síntese, a formular um sistema. Mesmo os que são capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se achem, sobretudo se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Linneu, Jussier e Tournefort tiveram cada um o seu método sem que a botânica, em consequência, houvesse experimentado qualquer modificação. Aqui ele está citando nomes, né, grandes nomes de cientistas no ramo da botânica, cada um com um sistema, né? É que nenhum deles inventou as plantas, nem seus caracteres, apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-nos pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças. É o que cada um teria feito em nosso lugar. Entretanto, não podemos reivindicar a totalidade desse trabalho como sendo obra nossa. Se o quadro que damos a seguir não foi textualmente traçado pelos espíritos, e se é nossa a iniciativa, todos os elementos que o compõem foram hauridos em seus ensinamentos. Não nos restaria, senão, formular a disposição material. Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, que devem ainda percorrer todas, ou quase todas as etapas.
caracterizam-se pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os espíritos bons. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Eu quero chamar a atenção aqui, que é muito interessante quando ele coloca aqui. Ele está se referindo aos espíritos imperfeitos, no qual ele coloca na parte inferior dessa escala. Ele fala aqui que esses espíritos devem percorrer todas, mas ele fala ou quase todas. É importante a gente observar isso aqui, né? Esse ou quase todas as etapas. Por quê? Porque não é porque tem essa escala, essas divisões, que o espírito ele tenha que passar por todas. Por quê? Porque ele pode, a qualquer momento, usar o livre-arbítrio dele, né, e vencer as suas vicissitudes. Então, nessa escala, ele pode dar um salto, vamos colocar assim, né? Dar um salto evolutivo, intelecto-moral, né? E a gente também está nessa condição, né? Cada um de nós. Aquele que sabe controlar as suas vicissitudes, que sabe vencer, né, as suas imperfeições, e nós tivemos muitos exemplos na história, né? E um dos que mais chama a atenção, e dois, né, que chama muita atenção, é o próprio Santo Agostinho. E quando a gente fala de Santo Agostinho, enquanto ele esteve vivo, a gente vê o esforço que ele fez e o grau moral que ele atingiu, né, pela vida que levava e pela vida que ele escolheu, né, modificar. Posteriormente, a gente vê já a individualidade se manifestando com muito mais autoridade moral, já na codificação espírita. Então, por isso que Kardec coloca aqui, percorrer todas ou quase todas as etapas. Não significa que a gente vai ter que, né? E outra coisa também, que o próprio Kardec já colocou aqui, né? É apenas um sistema que ele fez. A gente não se prender a isso, só que para a gente ter uma ideia. E quando a gente entrar efetivamente na escala, eu vou guardar o comentário sobre a importância dessa escala e a importância dessa divisão que Kardec nos faz. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que podem entrar em relação conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que merecem. Então, aqui já é parte do meu comentário, né? Por quê? Porque nem todos os espíritos são bons, nem todos os espíritos são sábios. Então, é muito importante a gente entender essa diferença, né? Essa pluralidade. E é só a gente olhar para o espírito encarnado que somos nós, né? É só olhar para as almas que estão ao nosso redor e para nós mesmos. A gente vê entre nós também pessoas dentro dessa escala, né? Pessoas boas, pessoas inteligentes, mas a gente também vê pseudo-sábios, né? A gente vê ainda pessoas com muitas imperfeições. Além disso,
interessa-nos pessoalmente porque, como pertencemos por nossa alma ao mundo espírita, no qual reentraremos ao deixar nosso invólucro mortal, ele nos mostra o que nos resta fazer para chegarmos à perfeição e ao bem supremo. Então, outra utilidade, né? A outra utilidade não é só para entender em que escala está determinado espírito, mas de nós mesmos olharmos para ela, sabendo que entraremos no mundo espiritual e em que escala nós teremos de estar, né? Faremos, todavia, notar que os espíritos não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles, muitas vezes acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que os seus atos e linguagem tornam possível apreciar. Eu gosto de fazer uma comparação aqui no que ele está falando. Fazer uma analogia com a nossa época de escolar, né? Ou mesmo na faculdade, né? Algumas escolas também trabalham, algumas escolas técnicas também, né, trabalham, algumas universidades. Você lembra que quando a gente entra no primeiro ano da faculdade, né, e aí a gente passa para o segundo semestre, aí vai passando para o terceiro semestre, vai para o quarto semestre. Lembra que às vezes a gente fica em dívida numa matéria, né? E aí? Fiquei, eu vou ter que repetir de ano? Não. Você passa para o semestre seguinte, mas fica devendo matéria, né? E tem gente que consegue passar para o seguinte e continua devendo, né? E assim vai. Mas ele não para de progredir. Então, ele progride em algumas matérias, mas em outras ele fica um pouco atrasado. Mas não interrompe-se a evolução do estudante. Eu fazendo uma analogia com o estudante, né? Por quê? Porque ele pode, então, se recuperar. Porque tem matérias que vão até determinado semestre, né? Às vezes tem matéria que vai até o segundo, terceiro, quarto semestre. Supondo, né, que nós temos 8 semestres para nos formarmos. Às vezes você chega lá no oitavo semestre, se forma, mas tem ainda que terminar uma matéria que você ficou devendo lá da quarta ou da quinta. Eu gosto de fazer essa comparação porque é bem assim que a gente, às vezes a gente já superou determinadas vicissitudes, a gente tem compaixão, a gente é fraterno, mas a gente tem o nosso calcanhar de Aquiles ali que a gente ainda não conseguiu resolver uma questão ou outra. Mas isso significa que eu sou totalmente inferior. Mas também não significa que eu sou totalmente, né, elevado, né, moralmente falando, né? Porque o intelectual e o moral, eles às vezes não andam tão juntos, né? Então é mais ou menos essa analogia que eu acho bem pertinente. E nunca é demais falar, né? E a gente não vai poder tomar esse texto em detrimento do Livro dos Espíritos, que é o definitivo. O curioso é que, às vezes, dependendo da temática que a gente está estudando, o contrário se dá também. Porque, às vezes, o Kardec, eu não vou entrar agora nesse assunto, vou deixar para quando a gente for fazer o estudo, a gente vai ressaltar isso. Mas tem algumas temáticas, principalmente no Livro dos Espíritos, que ele prefere não mexer mais naquela temática, mas ele vai desenvolver na Revista Espírita. Então, quando você lê o Livro dos Espíritos, dependendo da temática, ela vai estar mais completa na Revista Espírita, em vários artigos, está mais desenvolvido. O que não ocorre aqui com essa temática da escala espírita, né? Aqui a gente vê o tema aperfeiçoado com relação à primeira edição.
mas a definitiva é do Livro dos Espíritos de 1860. Por isso que não se pode fazer o estudo das obras espíritas sem fazer essas correlações. Escala espírita. Ele começa pela terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e se rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Neles, a inteligência pode achar-se aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Acerca dessas coisas, não nos podem dar senão noções falsas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois verdadeiramente, pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionaram aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julgue. Ó, isso daqui é bem interessante, né? Então, quando a gente começa a ver, né, como o Kardec ele vai fazer, né, como ele vai, né, dar as características gerais desse espírito, agora nós começamos a compreender porque muitos espíritos relatam os seus sofrimentos, relatam os apegos que eles têm, né? E o apego não só a coisas materiais, mas a locais. Então, a gente começa a perceber, então, porque às vezes as pessoas falam, então determinado espírito, determinado espírito relatou uma experiência, falou que ele estava lá numa localidade. Então é mentira aquilo? Não, não é mentira. Mas existe localidade na erraticidade? Não. Mas quem é que compreende isso? Todos os espíritos? Não. Então, para alguns espíritos, isso é uma realidade. Para que tipo de espírito? Os espíritos mais imperfeitos. E estão presos ainda. Aqui mesmo na Revista Espírita, nós temos relato de espíritos que desencarnam e continuam a vida como se não tivessem morrido. Continuam utilizando
os meios de transporte, continuam se dirigindo ao trabalho, continuam se dirigindo à casa, fazendo as coisas. Em reuniões mediúnicas, nós encontramos espíritos ainda presos ao local onde viveram. E aí a gente começa, então, a compreender melhor, né, o relato desses espíritos. E o cuidado que a gente tem de não pegar uma parte pelo todo, que muitas vezes é o que acontece. Então, o espírito vem, dita uma obra mediúnica, e todo mundo acha que a realidade daquele espírito é a realidade que você vai encontrar na erraticidade. E não é bem assim, né? Então, quanto mais elevado o espírito for, quanto mais é, desprendimento e a sua moral mais elevada, menos sofrimento e mais compreensão do que ele vai encontrar. Então, aqui ele faz aqui essa primeira, né, nos traz as características desses espíritos, e ele coloca aqui, podem ser divididos em quatro grupos principais. Eu grifei aqui para a gente lembrar que no livro dos espíritos, deixa eu ver se está aqui, aqui, ó. Aqui é o livro dos espíritos, tá? Então, aqui, eu falei que não ia fazer, mas já que está à mão aqui, fica até melhor, né? Aqui, a terceira ordem, características gerais. Então, a gente vai ver que praticamente o texto que nós lemos na Revista Espírita está aqui, quase que na íntegra, né? E ele, aqui, ó, pode se dividir em cinco classes principais. Então, estamos no Livro dos Espíritos, na questão 101, e nós vamos passar para 102, quando ele começa pela décima classe, porque já é um texto, né, definitivo, é um texto já mais consolidado. Mas, como o estudo de hoje é a Revista Espírita, vamos continuar fazendo as comparações. Voltando para o texto da Revista Espírita, a gente vê a diferença, né? Quatro grupos principais, começando pela nona classe, no Livro dos Espíritos, já a edição definitiva. Essa edição aqui é a 16ª já, né? Que é a última editada por Kardec. Ele coloca cinco classes e ele começa pela décima classe. Ele começa pela décima, vai para a nona, vai para a oitava, vai para a sétima, e aqui é a classe que não temos na Revista Espírita, a sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores. Vamos voltar lá para a Revista Espírita. Vamos fazer a leitura, então, da nona classe. Espíritos impuros são inclinados ao mal, de que fazem um objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, se não também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e, se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. É interessante, né? Porque aqui ele vai trazer a característica e aqui ele vai
colocar como eles agem nas manifestações, ou seja, numa reunião mediúnica, por exemplo, né? Então, por que que o Kardec ele teve a maior preocupação? Justamente para que a gente não caísse nas armadilhas desses espíritos. Por isso que ele coloca, nas manifestações, né? Como é que eles agem, gente. Agora, não conseguir sustentar por muito tempo o seu papel, né? E acabam se traindo, como é que isso pode acontecer? Com questionamento, não é verdade? Porque se o espírito traz uma informação e você não questiona, você aceita, você não vai saber, ele não vai se trair. Mas se você começa a questionar, começa a analisar a fala dele, né? Começa a passar pelo crivo da razão, chega numa hora que ele não suporta e ele se trai. Mas para ele se trair, é como eu falei, precisamos do questionamento. Então, uma reunião mediúnica, e nós trabalhamos passivamente, apenas recebendo espíritos trazidos por mentores, a gente está numa passividade. Estando numa passividade, corremos o risco maior de, ao contrário deles se traírem, nós sermos traídos, né, por nós mesmos, pela falta de cuidado, né? Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas. Outros os designam pelo nome de demônios, mau gênios, espíritos do mal. Quando encarnado, agora a característica dele quando encarnado, né? Quando encarnado, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem, quase sempre escolhendo suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade. Pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio, ao opróbrio e à ignomínia. Oitava classe, espíritos levianos. São ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo. A tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de aborrecer, de induzir maliciosamente em erro por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe, a esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Hajam-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes nos empregam como fazemos os nossos servidores. Mas que outros parecem ligados à matéria e ser os principais agentes das vicissitudes dos elementos do globo, quer vivam no ar, na água, no fogo, nos corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis, tais como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc., o que lhes valeu o nome de espíritos batedores ou perturbadores. Reconhece-se que tais fenômenos não se devem a uma causa fortuita e natural, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, porém, os espíritos elevados em geral deixam essas atribuições aos inferiores, mais aptos às coisas materiais que inteligentes. E aqui é uma coisa curiosa, né? Porque
esses espíritos batedores, exatamente pelo que foi lido agora, né? Como eles estão mais densos, como eles estão mais ligados à matéria, os próprios espíritos superiores se, se utilizam desses espíritos, né, para provocar esses fenômenos. E, mais uma vez, a gente lembra, né, quando ele fala aqui, que eles estão mais ligados, né, aos elementos, seja água, ar, fogo, tá? Lembrando dessas entidades que a gente conhece do folclore, né? Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é, por vezes, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundidade. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e das coisas, comentando-os em traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Não gostam de fazer peraltice mesmo, né? Sétima classe. Espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade suscetível de iludir com respeito às suas capacidades ilusas, mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir. Então, a gente vê a sutilidade, né, de cada escala. A gente começou lá com aqueles perversos, né, e aí a gente vai vendo aqui a nuance, né? Pseudo-sábio, a gente tem de monte também encarnado, né? Pessoas que realmente cabem exatamente aqui no que foi descrito, né? Sexta classe, espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. E aqui encerra a terceira ordem. Vamos lá para a segunda ordem, espíritos bons. Características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, e não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das paixões mais que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm de passar por provas, até que atinjam a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos
sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os semelhantes. Não os movem o orgulho nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Podem igualmente ser divididos em quatro grupos principais. Então, agora a gente vai ver as classes em que Kardec divide esses espíritos. Quinta classe: espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Han progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Quarta classe: espíritos de ciência. Distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Terceira classe: espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracterizam. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta o juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. Segunda classe: espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, pela influência da matéria, são desviados da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem um tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, esses espíritos encarnam por exceção, né? Então, não é uma regra. Primeira ordem: espíritos puros. Características gerais: nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Eu lembrei de uma vez que uma moça, lá, quando visitou a nossa sede lá em Toyohashi, ela pediu para a gente definir um espírito puro, né? E aí a gente falou assim: a ausência total de ego, ou seja, nenhuma influência externa, né? Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe: classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus.
Mas isso não significa ociosidade. Quando a gente lê, realiza a vida eterna no seio de Deus, é trabalhando, assim como Jesus falou, né? Eu trabalho e meu pai trabalha todos os dias, né? E o espírito puro, ele não precisa mais, né? Não está mais sujeito a reencarnar em corpos perecíveis. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Foi que nós nos antecipamos, né? Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal, comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra do seu aperfeiçoamento, lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem, ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafim. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Tem uma nota do tradutor aqui, classificação modificada mais tarde por Allan Kardec, quando do aparecimento da segunda edição francesa definitiva de O Livro dos Espíritos em 1860. Vide livro segundo, capítulo segundo, itens 101 a 113. A nota de rodapé aqui concorre para o que a gente havia feito na nossa apresentação, né? Explicando que esse artigo ele está alterado, né? Ele está modificado, está mais completo, né? Espíritos errantes ou encarnados. Quanto às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Como estado, podem estar encarnados, isto é, unidos a um corpo no mundo qualquer, ou errantes, ou seja, despojados do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. E era o que a gente estava falando, que essa escala é para espíritos em estado, né, encarnado, né, a uma alma, ou na erraticidade. Os espíritos errantes não formam uma categoria especial. É um, é um dos estados em que podem encontrar. Lembrando que o espírito errante é aquele estado entre uma encarnação e outra, é quando ele está totalmente no plano espiritual, sem um corpo físico. O estado errante ou de erraticidade não constitui inferioridade para os espíritos, pois que nele os podemos encontrar de todos os graus. Todo espírito que não está encarnado é, por isso mesmo, errante, à exceção dos espíritos puros, que, não tendo mais encarnação a sofrer, estão no seu estado definitivo. Então, isso é bom que fique claro. Quando a gente fala o espírito no estado errante, a gente ainda não está falando de espíritos puros, porque o espírito puro, eles já estão no seu estado definitivo. Não sendo a encarnação, senão um estado transitório, a erraticidade é, em verdade, o estado normal dos espíritos. E esse estado não lhes é forçosamente uma expiação. São felizes ou desventurados conforme seu grau de elevação e segundo o bem ou mal que hajam praticado. E é o que a gente estava falando, que cada espírito vai relatar suas experiências na erraticidade de acordo
com o seu grau evolutivo. Por isso que a gente volta a insistir. Muitos relatos desses espíritos, a gente não pode tomar o relato de de uma parte pelo todo. E essa escala espírita aqui fica muito claro isso, né? E por mais confiável que seja a comunicação mediúnica, existe uma coisa chamada prudência, que foi o que Kardec teve e muita. Ele anotava as respostas que ele obtinha e ele tinha prudência. O que que ele fazia? Ele continuava investigando aquele tema e ia colhendo informação de, através de vários médios. O nome disso é controle universal do ensinamento dos espíritos. Porque se você se basear no relato de um único espírito, seria muito melhor você escrever. Então, abaixo do título do livro, né, vivido por fulano de tal, vivido pelo espírito de fulano de tal. Aí tudo bem, aí seria o relato daquele espírito. Agora, querer tomar aquela obra mediúnica como base de ensinamento espírita, de aprendizado espírita através da experiência, vai uma distância quilométrica, né? Então, e prudência é sempre de bom tom a gente usar, né? Nem todo mundo usa, né? Quando a gente chega no livro dos Espíritos, muita gente pula essa parte ou lê de uma forma enfadonha, né? Ah, mas o que que tem a ver? Se a gente prestar É. atenção, e olha, E fica preocupada, né, Mário? Ah, em qual é a posição que eu me encontro? Qual é o lugar onde eu estou? Sabe? Parece que a principal preocupação é aonde eu me enquadro. Eu já vi várias vezes, entendeu? E, no entanto, não é esse o sentido. é porque você vê que é muito interessante que ele traz a característica, depois ele traz como eles se manifestam, e a gente está falando de reunião mediúnica, né? Não necessariamente numa reunião, mas às vezes a pessoa tem uma mediunidade mais ostensiva e ela precisa saber, né? Como lidar com essas individualidades, né? E depois ele ainda dá um exemplo de quando encarnado. Então, É, o que parece que é muito simples, não, é muito profundo. Então, depende de como você olha para isso, de como você analisa essa escala que ele colocou, né? Essa escala escrita, eu acho que ela é muito parte, né, importante. Mário, desse treino nosso aqui encarnado, de prestar atenção como o outro fala, de prestar atenção na sua postura, nas suas atitudes, nas suas escolhas. E isso te dá uma base para na mediúnica tu já ter tido esse treino, porque se tu fala com as pessoas e não presta atenção nos olhos delas, se tu fala no tom de voz, se tu não presta atenção no que ela está dizendo, na maneira como ela se exprime, e como tu também tu não faz esse treinamento aguçado por uma mediúnica. Olha, a partir do momento em que você está lidando com uma individualidade, querendo ou não, você está trabalhando com a psique daquele espírito, né? Então, não é à toa que quando Kardec coloca o subtítulo da revista Espírita é Jornal de Estudos Psicológicos, porque se estuda a psicologia da alma humana, tanto É, encarnado como desencarnado. é. Então, uma reunião mediúnica, ela precisa de muito tato, né, da pessoa que está trabalhando ali naquela reunião, porque são
almas, né? São espíritos e todos eles, né? Cada um com a sua com a sua psicosfera, né? Com o seu, as suas angústias, enfim. Então, Uhum. a gente precisa ficar muito atento, né? E lembrar que você tem a apostila de doutrinador. É brincadeira isso. O fantasma da senhorita Clairon. A senhorita Clairon, nascida em 1723, ela morreu em 1803. Estreou em uma companhia italiana aos 13 anos e na comédia francesa em 1743. Retirou-se do teatro em 1765, aos 42 anos de idade. Nos dias de hoje, nova, né? A Sim, ela história da viveu 80 senhorita, anos. é, a história da senhorita Clairo, ela é um tanto quanto extensa nesse artigo, e nós fizemos um resumo. E eu aconselho, né, aos amigos, amigas que quiserem ler na íntegra a história dela, para procurar na Revista Espírita o texto completo. Mas para a gente não tomar muito tempo, vamos ler então a síntese da história da senhorita Claire. A história da senhorita Claire, uma célebre atriz e cantora francesa do século XVIII, ganhou notoriedade devido à sua posição social e ao grande número de testemunhas dos eventos narrados. Conhecida por sua beleza e talento, Clairon inspirou uma paixão intensa em um jovem bretão, o senhor de S, que ela correspondeu apenas com amizade. Devido às insistências dele, Clairon rompeu relações, o que levou o jovem a uma longa enfermidade e à morte em 1743, causada pelo desgosto. Morreu de paixão, né? Levou um fora, ficou desgostoso e acabou morrendo. Após a morte desse senhor, Clairon relata em suas memórias fenômenos sobrenaturais que a perseguiram por cerca de 2 anos e meio. Esses eventos incluíam gritos agudos, ouvidos à meia-noite sob sua janela, sons semelhantes a tiros de fuzil e outros ruídos, como palmas e vozes celestiais, sempre sem origem visível. Esses fenômenos foram testemunhados por amigos, familiares, vizinhos e até pela polícia, que registraram os fatos. Apesar de algumas pessoas atribuírem os eventos à imaginação de Klein, a consistência dos relatos e a presença de múltiplas testemunhas, incluindo autoridades, conferem credibilidade à narrativa. Os fenômenos cessaram após 2 anos e meio, deixando a história como um registro singular de possíveis manifestações espíritas, que Clairon associou à promessa do Senhor de S de persegui-la após a morte. Então, eu acredito que aqui está bem resumido, né? Mas aqui vai contar toda a história dessa senhorita e desse outro senhor que, apaixonado, né, passou a persegui-la. Quando ela rompe com ele praticamente morre de desgosto, né? E aqui é relatado com bastante detalhe, inclusive dando, né, é, o local onde moravam, o local onde se passou, né? Ele fala de alguns bairros, se passou tudo em Paris, né? Quando fala Bretão, é uma parte ali do Nordeste ou do Norte da França, né? Eu não estou enganado.
Aqui, enfim, eu fiz algumas anotações de palavras que aparecem. Aqui conta também, né, ela narrando que ela tomou um fiacre, que é aquelas carruagens da época, carruagem de aluguel, né? E dentro dessa carruagem, ela estava com mais uma pessoa, e essa pessoa pede para ela, né? Sabia da história, pede para ela. Ah, então, tipo, chama ele, né? Se ele vier, eu falo com ele, alguma coisa assim, né? E no instante que ele falou isso, ouviram o mesmo grito que a perseguia dentro da carruagem. Os dois desmaiam lá dentro. A história mais completa pode ser lida aqui. Quando termina esse relato, é, ele fala assim: na edição que temos à vista, esse relato é precedido da seguinte nota sem assinatura. Então, essa nota é justamente de uma pessoa que quer desmerecer o relato dela, falando que é coisa de mocinha, né? Ama-se o maravilhoso, mesmo sem nele crer. A senhorita Clairon parece convencida da realidade dos fatos que narra. Só que o Kardec ele vai refutar essa opinião, porque como Kardec fala e como a gente viu ali no resumo, né? Quando ela escreveu esse fato, ela já escreveu quando ela estava mais numa idade mais madura. E outra, a quantidade de testemunhas, porque isso foi relatado, inclusive, na polícia. E quando o delegado foi até a casa dela, ele também ouviu o grito. Várias pessoas ouviram, e foram 2 anos e meio, né? Então, como Kardec coloca aqui, como hipótese, né? É que ele fala aqui, para nós que conhecemos o que se passa nas manifestações espíritas, a aventura nada contém de surpreendente e temos como provável. Então, ele está trabalhando com probabilidade. Ele não foi analisar em loco os fatos. E ele fala que é uma hipótese. Por quê? Porque a gente sabe, e o Kardec aqui no caso, né, ele sabe que essas manifestações elas podem ocorrer. Então, aqui é mais um artigo curioso que o Kardec traz, porque ele também narra bastante casos de aparições muitas vezes tangíveis também, né? Bem, para o próximo estudo, nós vamos recomeçar com essa temática aqui, que é muito interessante: isolamento dos corpos pesados. Então, fica para o próximo estudo da Revista Espírita, nós retomamos a edição de 1858, do mês de fevereiro, isolamento dos corpos pesados. Bem, vamos então encerrando o nosso estudo, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, agradecendo a Deus, agradecendo aos nossos bons amigos espirituais que sempre nos incluem. Vamos então assim, encerrando o nosso estudo, e a gente se encontra logo mais. Então, um beijo no coração de todos e até a próxima.